Olá pessoal, aqui é o Palex que fala. Vamos dar início aí ao cursinho completo de Day Trade, tá? Deixa eu me apresentar aqui, meu nome é Alexandre Fernandes, mais conhecido no meio como Palex. Opero na bolsa desde 2007. A partir de 2010 comecei a desenvolver um trabalho educacional, né? No fórum ADVFN, foi meu início ali, compartilhar estratégias, experiências, porque o índice de mortalidade da bolsa era muito alto. Então, eu tentei passar um pouco do que eu aprendi, estava aprendendo ainda, né? O trader está sempre em processo de aprendizado, formação. Lancei 2 livros em 2014, levei uns 3 anos fazendo, comecei em 2011 mais ou menos. Livros são considerados os melhores livros atualmente no Brasil, tá? E depois eu migrei, fui migrando para o Facebook, né? Onde eu fiquei com maior visibilidade. Todo dia eu faço vídeos de fechamento. Final de semana eu faço análise completa do mercado também em vídeo. E fico postando aí o dia todo lá no meu canal do Face, aqui no meu perfil e na página. Tentar ajudar aí o pessoal, tá? Meus contatos, curso, quem quiser, daí. Entrar em contato comigo, ó. balex969@gmail.com. Qualquer dúvida em relação ao curso, qualquer outra dúvida em relação à bolsa, pode me perguntar. Eu sabendo, eu terei imenso prazer em responder, tá? O conteúdo do curso é esse, tá? Vamos começar com prazos operacionais, né? Características de diversos prazos, position, swing, day trade, comparação dos prazos, depois day trade, os conceitos, tá? Todos esses assuntos, indicadores e ferramentas importantes, noções básicas, técnicas de condução do trade, tá? E alvos potenciais. Vou falar isso antes de apresentar os setups, que isso aqui é importante você saber antes para você, cada setup você vai utilizar aquela que você mais gosta, tá? Depois, tipos de operações, a gente vai trabalhar com rompimentos, correções, fechamentos de gaps e contra-tendências, são as operações principais, tá? E estratégias que serão abordadas no curso, os rompimentos, todos esses, tá? Figuras gráficas, congestões e consolidações, são esses 3 setups, topos e fundos, depois as correções, setups da MM9, 9.2, 9.3, setups de ponto contínuo, trade contra tendência, 9.1, TSI, TSS, fechamento de gap, Twin Towers e trades de tendência, barra elefante, gift, power move, taxa da primeira hora. Alguns têm dificuldade de se enquadrar, né, um ou outro, então tá, não é rígida não essa classificação, tá? Psicologia do trade, vamos falar um pouquinho, né? Depois sobre top traders também. E tributações das operações de day trade. Também é importante a gente falar um pouco. Ok? Então, antes de começar a falar sobre day trade especificamente, né, que é o assunto do curso, vamos falar um pouquinho sobre prazos operacionais. Muita gente não conhece, né? Prazos operacionais. Então, o que é prazo? É o período de tempo que iremos manter a posição, seja ela compradora ou vendedora, tá? Então, geralmente a gente tem os seguintes prazos operacionais na bolsa, né? Que a gente pode operar. O longo prazo, mais de 6 meses. Aqui ele se caracteriza mais como um investidor, tá? O cara que segura a posição, mas pode ser também um trader de longo prazo. Depois a gente vai explicar. Position, você opera entre uma semana e menos de 6 meses. Swing trade, mais de um dia, você tem que manter mais de um dia a posição e menos de uma semana. Aí varia, tá? 10, 15 dias também. Nada é rígido, tá? Day trade, isso aqui é rígido. É mais de um minuto também, né? Mais de um segundo, vamos colocar melhor, e menos de um dia. Então, day trade, que vai ser objeto do nosso curso, é aquela operação iniciada e terminada do mesmo dia. Isso é rígido. Tem que iniciar um segundo. Você pode fazer com menos de um minuto e fechar o trade. Um segundo comprou, 30 segundos vendeu, um day trade. Ou comprou com 1 hora de pregão, vendeu faltando 10 minutos para acabar o pregão, ou no fechamento, é um day trade. O importante é o quê? Iniciar e terminar no mesmo dia, tá? Day trade é isso. Swing não. Passou de um dia, é swing trade, até uns 10, 15 dias. Acima disso é position. É a duração da operação, tá? É o tempo que a gente vai manter a posição. E o scalp é aquele menos de um minuto. Tudo bem? Que é um day trade, né?
Quem faz o scalper justamente, então é aquele exemplo que eu falei aqui, tá? Menos de 1 minuto já é scalper. Também é uma operação de day trade, tá? Então o scalper tá aqui a regrinha, 1 minuto, de 1 minuto diante já é o day trade, swing trade, entre 5, 10, 15 dias, não tem rigidez, tá? Position trade e depois longo prazo. E aqui é outra tabelinha também que mostra o quadrinho, tá? De acordo com as horas, dias, né? E anos, ok? Investidor, né? Que não é o nosso caso, pelo menos da maioria aqui que faz o curso, a gente, né? Trader, a gente opera, geralmente o trader ele opera, faz operações de day trade, swing, tá? São as mais comuns. Vamos lá, pessoal, então falar aqui um pouquinho, característica dos prazos operacionais, tá? Então isso aqui a gente já falou, né? Análise técnica e gráfica, o que interessa pra gente é o position, swing e o day trade. Como definir o prazo? Isso aqui é muito importante, tá? O prazo vai ser de acordo com o quê? Com o teu estilo do trader, né? Da pessoa, do seu objetivo como trader. Qual é o teu objetivo? Você quer dinheiro para o longo prazo, médio prazo, para um casamento, para comprar uma casa, para ser a sua poupança, para pagar a universidade do teu filho? Tem que ver se é o teu estilo. Como é o teu estilo? Você é um cara, entendeu? Econômico, você é um cara impulsivo, você é um cara mais medroso, ok? Nível de conhecimento de análise técnica também, o perfil, se você é agressivo, se você é conservador, moderado, disponibilidade de tempo que você tem para operar, né? O day trade tem que ter bastante tempo, montante de capital disponível e de fatores psicológicos. Então tem uma série de fatores envolvidos, tá? E cada tipo operacional, né? Tanto positivo, swing e day trade vai necessitar de, tá vendo? Características diferentes. E você futuramente, né? Você vai ter que, através das suas operações, claro, no começo você não vai, se você está entrando agora na bolsa, você não sabe qual que você vai se adaptar mais. Tudo é com o tempo, você fazendo os testes em cada tipo operacional, né? Prazo operacional, você vai ver aqui que mais se adequa ao seu perfil, tá? Não é imediato isso, ok? Só com o tempo que você vai vendo aquele que se sente mais confortável operando. Isso que é importante, você confiar e se sentir confortável. Então vamos lá. Position trade, né? Aquele mais longo. Qual é o gráfico que a gente utiliza para operar? O semanal, tá? O cara que opera o position não olha diário e não pode olhar prazos inferiores, tá? Isso é muito importante. Quem opera no semanal tem que entrar e seguir no semanal. O swing trade ele pode operar tanto diário, mais comum, como intra 60, ok? E o day trade vai operar os gráficos geralmente, depende do país, né? Geralmente 2, 5, 15, até 60 dá também, 30, 60, tá? Mas os mais comuns é 2, 5 e 15. Brasil, 5 e 15 no índice dá para operar. Estados Unidos dá para operar 1, 2, né? Que o mercado lá tem muita liquidez. Então vai depender qual é a característica da bolsa, da liquidez dos papéis, né? Do volume transacionado da bolsa e tudo, ok? Disponibilidade de tempo. Position tem que precisar de tempo. O legal desse prazo, a gente vai ver mais à frente, é isso, tá? Você vai operar e vai carregar por muito tempo, vai enviar a ordem de compra ou venda do papel e vai carregar a posição até o stop, né, ou até o alvo. O swing trade precisa de disponibilidade média de tempo e o day trade precisa de muito tempo, tá? Para operar. Isso não quer dizer também que ele vai passar o dia todo operando, não. Mas ele tem que ter atenção total. Enquanto ele estiver fazendo aquela operação, ele não pode se desviar. Ele tem que ficar ali de olho, atento, que é um prazo que exige muita atenção, né? Devido à alta volatilidade que geralmente tem nos movimentos, ok? O nível de conhecimento de análise técnica, análise gráfica. Position trade precisa de muito, básico. O swing médio, alto, e o day trade precisa de bastante conhecimento, ok? Número de operações, atividade baixo, atividade é baixo, né? Quase não tem trabalho algum, então muita gente não vai se adaptar. O swing trade exige média, tá?
atividade e o day trade é alta atividade. Risco menor, tá? Risco médio e o risco maior, o day trade. Nível de estresse baixo, médio e alto. Day trade é muito estressante, tá? O swing é médio, semanal não, como eu disse, devido a baixa atividade, tem menos estresse, tá? O controle emocional, aqui tem que ter o autocontrole, justamente por ter menor atividade e baixo nível de estresse, tem que ter um controle para poder manter no trade, tá? Você não vai ter muita atividade, então, e por isso que você não pode ficar olhando os outros prazos, quem opera o semanal. O swing trade médio, controle emocional e disciplina, né? E o day trade que tem muito alto ao nível de controle emocional e disciplina. Então você está vendo que é bem mais complicado, né? Um day trade. Volatilidade do gráfico é baixa, né? O position ele filtra, o gráfico semanal ele consegue filtrar as correções do swing e o swing consegue filtrar as correções do day trade, tá? Depois a gente vai ver isso mais à frente. Então, day trade é alta volatilidade. Por quê? Você tem que ganhar, tem que ter movimentação no curto espaço de tempo. Esse que é a característica do day trade, para você ganhar o teu capital, tanto na compra como na venda. Então, tem que ser um gráfico com bastante movimentação. Volatilidade é isso, tá? Amplitude do gráfico, rentabilidade, né? Então, geralmente, os setups aqui vai te dar uma alta rentabilidade do setup, tá? Se tu usa um setup de rompimento aqui, tu vai ganhar 25%. Por quê? Mas também vai ficar 3 meses. Aqui vai ter uma média rentabilidade, 15 dias, né? Mais ou menos, se você ficar no trade. E no day trade não, são rentabilidades pequenas, 0,5%, 0,8%, 1%, 2%. Então a média é essa, tá? A amplitude do gráfico é menor, né? Então a rentabilidade é menor, porque são trades mais curtos. Aí a ideia é fazer bastante, né? Para ultrapassar esses outros aqui, tá? Você vai ter mais oportunidade de fazer trade, fazendo day trade. Rentabilidade anual. Isso aqui mais ou menos tá muito... Isso aí é só para trader bom, cara fera, ok? Cara fera que vai conseguir isso, tá? Alta rentabilidade no day trade, média no swing e baixa no position. Baixa que eu falo assim, que ele operando o day trade vai ter muito mais rentabilidade, que ele vai fazer muito mais operações num dia do que tiver carregando o papel. Mas o operador comum, como é a maioria, geralmente o position trade é o melhor prazo, que vai dar maior rentabilidade. Se você tiver disciplina, né, para poder conduzir os trades, né? Quem me acompanha aí nos meus vídeos de final de semana, a gente vê que o prazo semanal, principalmente Magazine Luiza, né, deu rentabilidades aí superiores a 1000%, Unipar, Unip 6, né? Outros papéis também, rentabilidades excepcionais e com pouco esforço, tá? Agora, o cara que é fera, isso aqui é para quem é muito bom, né? O cara que já domina bastante, confia no método, tem um método eficiente, tá? Não é para qualquer um não isso. Geralmente é o contrário, aqui tu vai perder mais, tá? A rentabilidade vai ser menor. Precisão da entrada operacional, aqui não precisa de muita precisão, porque é o gráfico semanal, você tem o tempo, né? Correndo a operação, você pode comprar 5 centavos, 10, pode comprar no dia seguinte, que já deu, entendeu? Depende. O swing trade médio, né? E o day trade não, isso aí é no centavo mesmo, porque é um trade curto, então você tem que entrar naquele centavo. Stop também são stop mais curtos, tá? Ativos escolhidos, liquidez. A liquidez desse aqui pode ser baixa, alta, ok? Para operar, né? Você não tem necessidade de saída rápida, então não precisa ser ativos de alta liquidez, tá? Esse aqui tem que ser média alta, swing trade já exige um pouco mais de liquidez. E esse aqui, o day trade não, o day trade tem que ser alta, porque se você entrar com capital grande, naqueles curtos espaços de tempo que você está operando, você tem que ter liquidez desse papel, número de negócio suficiente, volume financeiro suficiente para você poder sair. Não adianta tu entrar com 1 milhão numa Petro, você vende em 5 segundos 1 milhão de reais, tá? Já no papel de baixa liquidez,
né, uma PDGR3, uma Rossi, uma Gafisa, você vai demorar, pô, às vezes uns 5 minutos. Papéis que negociam às vezes 5 milhões por dia. Então, você tem que estar observando isso antes de fazer as operações também. Eu vou ver o volume médio do papel, tá? A gente vai estudar isso mais à frente, para poder ver quando você vai entrar. Geralmente é 1% do volume médio, é o máximo que você pode entrar, tá? Já aqui não, porque você comprou hoje, vai vender daqui a 6 meses, você pode ir vendendo aos poucos, pode ir comprando aos poucos também, se quiser, né? E não tem pressa, pode entrar com 1 milhão, 2 milhões num dia e vai levando, você vai ter tempo para ir desmontando a tua posição, porque é o prazo de position, tá? Necessidade de capital. Aqui existe necessidade de capital alta, swing trade média e day trade média também, tá? Pouco capital não é interessante operar em nenhum prazo, ok? Eu não estou contando com alavancagem não, tá? De mercados futuros. Custos operacionais, aqui é baixíssimo, né? Baixo. Você vai ter só o custo da entrada, ok? E depois da saída. Aqui swing trade não, tu já vai operar mais dentro daquele período de tempo, né? E o day trade tu vai operar muito mais. Então os custos tem que ver em relação ao seu capital. Se você fizer 5 day trades no dia, tu vai fazer 5 compras, vai fazer 5 vendas, vai ter taxa de liquidação, taxa de custódia, corretagem. Então você tem que ter capital, né, que suporte esse custo. E às vezes se tu tiver um capital muito pequeno, você ganha 1%. Às vezes, se você está operando com 5 mil reais, tem corretora aí cobrando 20 reais de compra, né? De taxa de corretagem, tá? Então você vai comprar 20, 20, 40, mais a liquidação que é da B3, né? Emolumentos, vai dar os 50, então o que você ganhou, 1%, não vai dar nada, ok? Então você tem que pensar bem nisso também, tá? Se tiver capital pequeno, eu sugiro procurar uma corretora que tenha pacote de corretagem, uma corretagem bem barata. Agora, tem que ver se é uma corretora, sempre ver a solidez dessa corretora, isso que é mais importante, né? Aquela que oferece corretagem barata, que eu já vi muita corretora, né, nessa minha vida de 10, 11 anos quebrar por causa de oferecer corretagem barata. Então procure saber primeiro como é o suporte dessa corretora, como é a estrutura, quem está por trás dessa corretora, se tem um banco grande por trás ou não, o grupo que está por trás, como é o home broker dela, quem opera através de home broker, o roteamento, se é legal, tudo certinho, tá? Para não ter problema, né? Programa gráfico, tem que ter position, não necessita de um programa real time, tá? Você pode, porque geralmente as operações são efetuadas com o mercado, pode ser, você vai fazer a compra pelo home broker mesmo, você pode comprar, não precisa nem de programa se você quiser, tá? Claro que é ideal ter um programa gráfico, mas você vai fazer a compra, comprou, tu não vai ficar acompanhando, entendeu? O papel, então não precisa ser real time, tá? Pode até ser um programa com atualização no final do dia. Você vai no dia seguinte ver o teu ponto de entrada, que você vê a análise gráfica do position é feita ao final de semana. Após sexta-feira, acabou o mercado e você fazer sua análise do gráfico semanal. Aí segunda-feira você envia a ordem. Tu já vai saber o ponto de entrada, já pode deixar a ordem programada, tá? Já aqui não, swing e day trade tem que ter real time. Não tem como, tá? Tem que ser um programa com dados em tempo real. Filosofia. O ideal do position é seguir a tendência. Quando você está fazendo uma operação de longo prazo, né, você tem que seguir a tendência, que é onde você ganha dinheiro, tá? A melhor forma de ganhar dinheiro é seguindo tendência, ok? Você vai seguir o movimento. A tendência de alta, você vai comprar. A tendência de baixa, você vai vender. E vai seguir, ok? As médias móveis são indicadores rastreadores de tendência, são ótimos indicadores para te manter dentro da tendência vigente, ok? Já o swing não, o swing você vai procurar aproveitar os swings, movimentos curtos que tem no gráfico diário. Você pode até operar a venda numa tendência de alta, né? São os trades de correção à média, ok? Mas são trades mais curtos, né? Mas o swing é um trade curto, ok? Ou
Pode seguir tendência? Pode seguir tendência também. Mas geralmente, como é um trade curto, vai pegar as pernas. Pode estar em tendência de alta, você vai pegar as perninhas de alta que ele tem. 1/3 da pernada, vai pegar 2/3. O importante é pegar essas ondinhas que tem, tá? Ganhar um lucrinho aí de 3, 5, 6%, tá? E o day trade são os swings intradiários, a mesma coisa. Tem a tendência maior no intradiário, você vai operar as pernas, tanto de alta quanto de baixa, fazer aqueles trades mais curtos, tá? Depois a gente vai ver trades de condução também, como se conduz. E o trader, qual é o nome que se dá? Muita gente confunde, tá? Falei errado. Position trader. Esse aqui é o cara que opera, né, o position trade, tá? Essa é a operação, position trade. Aqui é trader, com R no final. Essa é a pessoa. Swing trader é que opera o swing trade. E quem opera day trade é o day trader, tá? Então aprenda isso para não ficar falando errado, que hoje eu vejo até hoje gente falando errado isso, tá? Então, comparação entre os prazos. É importante te dar essa olhada, pessoal, tá? Antes de entrar necessariamente no day trade, tá? Eu sou um cara que eu gosto de... Quem tem meu livro, quem já me conhece, meus cursos, tudo, sabe que eu gosto de explicar ao máximo, tá? Para não deixar dúvidas, ok? Sem pressa, vamos fazer um cursinho sem pressa, né? O importante é que vocês saiam daqui sabendo, aprendendo, né? Então é importante, tá? Atenção, tudo que eu falar aqui, preste atenção aí. Então, comparação entre os prazos operacionais. Aqui, observe nos gráficos abaixo a Magazine Luiza, ok? Como atuam respectivamente o Position Trader, o Swing Trader e o Day Trader, tá? Aqui são as pessoas. O Position trabalha com gráfico semanal, é esse aqui de baixo, tá? E durante o período de 10 meses, ok? Junho mais ou menos, tá? Até abril. Ele fez 3 operações, tá vendo? Então esse aqui é o gráfico semanal, aqui é o diário e aqui é o de day trade, tá? De 15 minutos, ok? O meu programa é sempre assim, quando vocês olharem aqui no... O S é de semanal. Quando não tiver nada do lado do nome do ativo, é o diário. E quando for intraday vai estar 15, vai estar 30, vai estar 5, vai estar 1, vai estar 60. Então é isso. Se tiver um M é mensal, mas eu quase não vou usar M aqui não, tá? Então S é de semanal. Então esse aqui é o gráfico semanal da Emiglu, todos são Emiglu, ok? Então o que ele fez aqui? Esse aqui é o Position, ele opera a longo prazo, tá? Mais de 15 dias, assim, até 3 meses, 6 meses. Então ele vai pegar essas pernadas, ó. Tá vendo? Então nesse período de tempo, de 10 meses, ele fez 3 operações apenas, 2 compras e uma venda. Então, tá vendo? Ele carregou bastante. Então gastou uma corretagem aqui na compra, outra na venda, tá? Depois outra na venda, outra na compra e outra compra e outra venda, tá? São operações longas que buscam trades a favor da tendência predominante, tá vendo? Tendência de alta aqui, tá puxando, ele fez a compra, aí fez a correção, venda, outra pernada de alta, compra, ok? Então, estratégia seguidor de tendência. Repare agora na última operação do prazo semanal, envolto por uma área amarelada, essa aqui, tá? Vamos ficar de olho aqui, ó. Começou finalzinho de 2017, tá? Foi uma única operação de compra efetuada pelo Position, tá? Então ele comprou aqui e tá carregando ela ainda, tá? Levamos esse período que se estendeu de novembro de 2017 a maio de 2018 para o gráfico diário. Então essa área aqui é esse aqui, ok? É um prazo de swing trade, tá? E o número de operações aumentou. Olha quantas operações esse cara pode fazer. Esse aqui é o zigue-zague do gráfico, tá? A setinha subindo e corrige, sobe, corrige, sobe, corrige. Então aqui esse camarada pode fazer uma, né? Uma compra, uma venda. Depois vendeu, aí recompra aqui. Aí depois compra, vende. Vai fazendo várias operações, né? Tudo bem? Então tivemos um total de 14 operações, sendo 7 compras e 7 vendas. Todas as operações de no máximo 10 a 15 dias. Tudo bem? Nesse tipo de operação necessitamos de uma precisão maior, tanto na entrada da operação quanto na saída.
Já nas operações de position, isso não é tão importante devido ao longo período de duração, né? Ele tem que ter disciplina e paciência para aguentar esses períodos de correção dentro da tendência principal. Porque foi o que a gente comentou naquela tabela, tá? É difícil isso aqui, não é qualquer um que consegue. O position é interessante para o pessoal que trabalha fora, tem um emprego, tá? É bem interessante, tem outra atividade. Eu sou contra o cara no emprego ficar operando, tá? O teu trabalho, porque, pô, você tá lá para trabalhar, fazer o que você foi contratado para fazer, não ficar operando, né? Eu não acho legal, você tem que ter atenção, tá? Em todos os prazos é necessário atenção, né? Então, eu sugiro o pessoal que trabalha, que não tem tempo, operar o prazo semanal, tá? É bem legal, dá uma rentabilidade absurda aí. Todas as operações no mais 10 a 15 dias. Então, vamos lá. No gráfico intra 15, agora olha só. Esse aqui, tá? Já é um candlezinho só, dois candlezinhos desse final, tá? Da MGLU, ó. Abril, maio, tá vendo, ó? É o prazo intra 15. Então aqui tem diversas operações, dá para fazer diversas, tá? Então no gráfico intra 15 reproduzimos as duas últimas operações do gráfico diário. Essas duas últimas, tá vendo? Ó? Essa subidinha e essa descidinha. Então teve duas operações do diário, aí tivemos o que? 6 operações de compra e 6 operações de vendas aqui, tá? A precisão aqui deve ser muito maior. Isso tu operou intra 15, ok? Se você levar para o 5, aí tu vai ter muito mais. Se levar para o 2, muito mais. Só que a MGLU não dá para operar em prazo muito baixo não, tá? Apesar dela ter liquidez, volume financeiro, o gráfico é muito legal para operar intra 5, intra 2 não. Mas aqui é só a forma do exemplo, tá? Então aqui tu teve 3 e aqui teve, né, 12 mais ou menos, né, 14. Aqui tu teve 2 nesse finalzinho, tá vendo a linha amarela? Aí eu trouxe para cá. Então é isso, tá? Então o day trader, né, o cara que opera compra e venda no dia, ele pode, né, fazer diversas operações e se for um cara bom, né, ele pode ter uma rentabilidade bem maior do que esse cara às vezes fez uma compra aqui, vendeu aqui e esse fez uma venda aqui e comprou aqui, tá? Então a ideia do day trade é essa, tá? Ele pode em um curto espaço de tempo ter uma rentabilidade superior aos prazos anteriores. Isso se ele tem muita disciplina, um manejo de risco eficiente, tá? Muita confiança no que está fazendo. A gente vai ver que isso é muito difícil de se conseguir, tá? A imensa maioria não consegue operar desse modo e é bem complicado. A maioria quer começar logo pelo day trade, tá? Mal entra na bolsa, é seduzida, né? O ser humano é seduzido logo pelo ganho rápido, né? A facilidade, e acha que vai ganhar dinheiro aqui. Também devido a muito profissional aí, corretoras que empurram isso como se fosse fácil, tá? E não é, é bem mais difícil. E geralmente quebra, tá? A maioria, infelizmente, nossa bolsa quebra. Por quê? Por quê? Porque não quer fazer o processo, né? A gente tem que começar sempre pelo prazo maior, aprender o maior, depois tu vai para o diário e depois vai para o intraday. E aqui você vai adquirindo experiência, vai tendo contato com os sentimentos que você vai ter durante as operações, sentimentos de medo, de apreensão, de pânico, sentimentos de euforia, tá? De dúvida. Então você tem que se conhecer primeiro, tá? Então é muito melhor se conhecer nos prazos maiores, né? Tanto no position ou no swing, né? Que o position não vai ter muita emoção, no swing é mais interessante, né? Aqui já vai dar para ter bastante emoção. Aí depois sim, quando você tiver domínio, saber o que fazer, né? Saber reagir às situações, aí tu corre pro day trade. Você se sentir confortável operando, tá? Isso que é importante, tem que se sentir confortável operando, seja qual prazo for. Se não se sentir confortável, você está no caminho errado, tá?
Aqui, amigos, é o gráfico que eu utilizo, o programa é o Profit Chart, tá? O RT, da empresa Nelogica. Temos aqui a MGLU S, então aqui é o prazo semanal, tá vendo? Aqui desde 2011 até 2018. E aqui são os preços. Então, gráfico prazo semanal, né? Você vê as movimentações, pernas de alta, pernas de baixa, tá vendo? Zigue-zagues. Né? E aqui a última alta dela, uma alta de aproximadamente aí 11.500%, né? Então você teve, ó, os movimentos de alta, tá vendo? Baixa, alta, umas correções pequenas. E o camarada que operou o position aqui, né? Que fez uma entrada, por exemplo, aqui é um pivô de alta, tá vendo? Ele vinha em tendência de baixa, aqui fez uma pernada de alta, superou a MM21, aqui fez um fundo, segurou na 21 que estava aqui embaixo, na 9 lilás, tá? MM9. E aqui ele fez esse primeiro rompimento aqui, se chama pivô de alta. É a inversão da tendência prévia, de tendência de baixa para tendência de alta. Quem pegou esse papel aqui e está levando, por exemplo, até essa máxima aqui, o cara ganhou 3.666 se ele levou com essa MM9, tá? Ela conduziu perfeitamente o trade, tá? A MM9, tanto a aritmética quanto a exponencial. Ou levou a M21. A M21, se você conduziu com a MM21, só que você saiu do trade, tá vendo? Ó, quando perdeu a 21. Então, olha quanto você ganhou aqui nesse trade. 2.571 aproximadamente, tá? Então, o prazo maior, né? Ele, se bem conduzido, você pega uma tendência bem definida, você consegue ter uma rentabilidade bem interessante, com menor nível de estresse, menor gasto de corretagem, e tem tempo para você sair dos trades, tá? E essas correções aqui, que aqui no gráfico semanal são curtas, né? Se você jogar e não influi em nada a tendência, tá? Se você joga no diário, né? Tá vendo, ó? Aí já é o gráfico diário aqui, mudou aqui, tá vendo? Não tem nada diário, ó. Então 2017, ó, já são umas correções mais fortes, tá vendo, ó? Aquelas que a gente viu ali, já fica meio de lado, já perde fundinho anterior. Tá vendo aqui, já entrou numa tendência de baixa nessa parte. E no gráfico semanal não, o gráfico semanal ele reduz, né, esses ruídos, tá? Então aqui é o gráfico diário, tá vendo, ó, da MGLU. Foi aqui que fez o pivô de alta. Aqui tu repara que ela já penetra a média de 9 de 21, né? Tá vendo, ó? Já você não consegue conduzir o trade com perfeição, né? A não ser por pequenas pernadas, tá vendo? Aí depois perde a 21. Então aqui a condução é mais difícil, porque a volatilidade é maior. Ok? Olha lá. Se você jogar no 60, né? Olha como já fica bem mais volátil, toda hora corta a média, cruza a média, né? Bem mais complicado. E no 15, mais ainda, tá? Tá vendo, ó? Então você tem uma maior possibilidade de fazer um maior número de operações, né? Porque vai diminuindo o tempo gráfico, surgem novas pernas, tanto de alta quanto de baixa, novos movimentos que são imperceptíveis num candle do diário, né? E tá vendo? Ó? Esse aqui, isso tudo é apenas um candle se eu colocar no gráfico diário. Cada dia é um candle, tá? Por exemplo, esse candle aqui, do dia 25 de 5 de 2018, se eu jogar no 15, tá vendo? São todos esses candles aqui, tá? Dia 25, tá vendo? Ó? Então aqui você tem várias possibilidades de, não nesse gráfico que está meio lateralizado, mas se tu pegar esse movimento, você pode fazer vários trades, né? Tá? Ok? E já no semanal não, com um candle só você não faz nada, você precisa de um conjunto de candles, tá? Para poder operar. Então, no diário, no semanal, a operação de position, tá? No diário, você pode usar o swing trade e o 60 também, tá? O intra 60 e 5, tá vendo? O gráfico de 5.
né? Olha lá quantos candles ele tem. Gráfico de 2 minutos. Aí, ó. Tudo isso é um dia. Olha aqui, a maior quantidade de operações você pode fazer. Só que a volatilidade você percebe que é bem maior, né? 30, tá? Vamos lá então. Vamos falar um pouquinho do Position Trade rapidinho, tá? Isso aqui eu tirei do meu livro, né? Então, caracteriza por operar gráficos semanais. Duração da operação a gente já viu, né? 10 dias a 6 meses. Filosofia, o que é comprar força, seguir a tendência, tá? Porque só a tendência vai fazer você ficar por longo período de tempo, que é a ideia desse trade, né? Dentro do trade, tá? Vantagens, facilidade de análise, né? Do gráfico semanal. Nesse gráfico, os movimentos ficam mais nítidos e temos uma visão ideal do que está se passando. Nos afastamos da volatilidade maior do gráfico diário. E aqui temos uma visão mais privilegiada do que realmente está acontecendo no mercado. O gráfico diário é o gráfico do medo, tá? As correções dos preços, a alta volatilidade, os movimentos repentinos para qualquer direção acabam por amedrontar as pessoas que muitas vezes desistem de seguir o planejamento traçado no trade. Né? O diário é isso. Aquelas correções que eu mostrei ali, que o semanal filtra, muitas vezes o cara colocou o stop, mas ele sai antes, com medo, que ele começa a ver aquela coisa corrigindo, bater no stop dele, ele tira o stop, às vezes perde, vai embora, né? Às vezes ele estopa antes, não deixa de chegar, já estopou, e muitas vezes não vai ser estopado. Se ele deixasse o stop dele original e volta a subir, ele fica de fora do trade, se ele estiver comprando, entendeu? Então no gráfico semanal tem uma visão mais ampla, é o que eu falo, a gente olha a floresta e não apenas algumas árvores, tá? É a visão do todo, maior. Então a confiabilidade do semanal é bem maior. Tanto é que nos meus vídeos de final de semana, quem já teve a oportunidade de assistir, eu sempre analiso mais de 100 papéis, né? Todo final de semana, o gráfico semanal e o gráfico diário. O semanal é o todo, tá? Ele te dá aquela visão maior. Você bate o olho e vê a tendência principal, né? Vê as médias mais importantes. Nunca olhar o gráfico diário enquanto estivermos na nossa operação de position, tá? E o diário não é o gráfico do medo, né? Então, uma semana de 5 dias, por exemplo, pode abrir segunda e terça subindo, quarta e quinta dar uma caída e sexta-feira subir além ainda de todos os dias. E no candle do semanal vai ter um candle lindo, bonito, verde para cima, fechando na máxima muitas vezes, que filtrou aquela correção que teve na quarta e na quinta, tá? A ideia é essa. Tá vendo? Depois é só ler com calma isso aí, tá? O índice de acerto é bem legal das operações, tá? Também. Porque o alvo costuma ser maior, né? O stop costuma ser maior. Então isso traz maior assertividade, né? A volatilidade menor, né? O que stop é a volatilidade, né? Fazemos menos operações, menor gasto com taxa e corretagem, tá? Desvantagem, necessita de muita disciplina e paciência para esperar pelos sinais e também para permanecer dentro das operações. É uma rotina chata. Eu mesmo não consigo, entendeu? Eu gosto de operar, eu tenho prazer em operar, então o semanal para mim é muito ruim. A não ser que você tenha algumas ações que você quer levar como investidor, aí você faz as entradas, pode fazer pelo semanal e deixar carregando aquelas ações, você não vai mexer muito, entendeu? Mais para longo prazo. Olha lá, é um perfil adequado, é muito importante para a pessoa não perder o foco e querer se desviar do plano de trade, tá? Seleção de ativos, papéis estáveis e sem grande volatilidade, tá? Swing, aqui já são operações através do gráfico diário ou intraday 60, geralmente leva 2 a 10 dias, operações de curto prazo. Filosofia operar o swing do mercado, né? A gente falou, as pernas de alta e baixo do gráfico diário. Tá vendo? O importante do swing é não estamos interessados em pegar o movimento todo, né? Aquela pernada de alta inteira ou de baixa inteira. Isso é muito difícil, cara. Você entrar no fundo e sair no topo, tá? Isso é quase impossível. Só o sortudo consegue, né? Raramente você vai conseguir, tá?
Então a gente quer pegar uma parte, né? Um swingzinho, que pegamos 1/3 do movimento, 2/3 já tá ótimo, né? A ideia é essa. Aqui tu não tem perfil de investidor de nada, tu quer ganhar percentual, ok? Estão interessados em lucros que variam de 13 a 15%. É necessário um maior acompanhamento do mercado, pelo menos 2 a 3 horas por dia, tá? Aí aqui, vamos ver mais o que. Tipos de operações comumente realizadas, né? Isso aqui pode ser operado em qualquer lugar, tá? Importante no gráfico diário, quem for operar, é isso aqui, ó. Tipos com poucas sombras e com candles que respeitem os limites dos outros candles, tá? Porque isso aqui é o que? É volatilidade menor, né? Ele faz movimentações mais estáveis. Então você tem um candle e depois um outro candle seguinte faz máximas e mínimas maiores, outro candle também máximas e mínimas maiores e vai fazendo esse movimento. É mais interessante. Tem papel que consegue fazer isso. São papéis geralmente small caps, tá? Mais comportadas, tá? Aí você tem que ver e depende da fase do papel. Tem papel que tem uma fase mais comportada, outra fase mais volátil. Isso você tem que olhar o gráfico, já dá para saber mais ou menos. Então vamos lá dar início agora ao que é day trade. O que é day trade? Conceito: é uma operação iniciada e finalizada no mesmo dia. Tudo bem? Pode ser uma operação, você comprou um papel Petro 4, o mesmo papel, tá? E pela mesma corretora, tá? Você comprou a Petro 4 e vendeu a Petro 4 no mesmo dia, um day trade. Ou você iniciou, vendeu a Petro 4 e comprou e recomprou no mesmo dia, é um day trade, tá? A ordem não importa, ok? Agora tem que ser o mesmo ativo e no mesmo dia a mesma corretora, tá? Não adianta você comprar a Petro 4 por uma corretora e vender para outra, que não, tem que ser a mesma corretora, tá? O mesmo CPF, tá? Utilização de gráficos intradiários, 1 a 60. Geralmente de 1 a 15 é o que o pessoal mais opera, tá? Brasil eu acho muito difícil operar 1, 2, tá? Índice, dólar talvez dê condições. Agora depende da época também. Na crise de 2008 dava para operar tranquilo, Petrobras, Vale, né? Entra 2, né? Até entra 1 dava, entra 2. Tranquilo, tranquilo, que a liquidez foi absurda, a volatilidade também é absurda, dava para operar tranquilo. Agora, geralmente, o índice futuro dá. Agora, a maioria dos papéis não dá para operar, tá? Nem 15 hein, no Brasil. Estados Unidos é absurdo, dá para operar lá, os caras, Oliver Velez, eles operam entra 1, entra 2, entra 5, tranquilo, qualquer papel. Tá? Brasil, nosso mercado ainda tem muito a crescer, a liquidez é baixa, um ou outro papel você consegue, né? Você batendo o olho no gráfico já começa a perceber os papéis que dá para operar ou não, tá? O volume financeiro também é bem importante. Vamos lá ver as vantagens. Quais são as vantagens de ser um day trader ou de fazer o day trade, né? O trader, ele fica livre do risco de manter o ativo em custódia. Então não somos pegos por aberturas em gaps, nem por notícias negativas, ok? Então isso aí quer dizer o quê? Se você carregar o papel, se fosse um swing, um position, você tem que comprar o papel, né? E ele vai entrar na sua custódia. No dia seguinte, sai uma notícia ruim, o que acontece? Geralmente o preço cai, vai já abrindo um gap de baixa. O teu stop às vezes está programado, vai ser pulado e você vai dançar, né? Não tem jeito, tá? Já o day trade não, ele não fica com o ativo em custódia, ele não corre esse risco. E no caso do camarada que está vendido no swing também, se, por exemplo, o cara estava vendido em Petrobras, no dia que saiu o anúncio da descoberta lá de Tupi, pô, o cara quebrou, né? Porque foi um gap de alta monstruoso. Então você pode operar comprado, aí no caso o gap de baixa é horrível para você, né? Gap de baixa e gap de alta, geralmente é notícia, os gaps grandes, tá? São notícias envolvidas. Então, o perigo é esse, né, do swing e do position, tá? Mais pro swing, porque pro position, como ele tem uma visão de longo prazo, ele pode recuperar. Já o swing não, tá?
Então o day trader não, o day trader está livre disso, porque ele comprou e vendeu o ativo no mesmo dia ou vendeu e recomprou, tá? Finaliza a operação, tá? E não vai entrar ação na conta dele. O que vai entrar vai ser só o valor financeiro. Se ele teve lucro, vai entrar um dinheiro na conta dele. Se ele teve prejuízo, ele vai pagar. Não há troca de ativo, não entra nada em um ativo, tá? Só a compensação financeira. Então pode atingir a meta diária em período curto de tempo e parar de operar. Antes de falar isso, pessoal, deixa eu mostrar as aberturas em gap. Ó. Aqui é a Ser 3, Ser Educacional, papel do setor educacional, né? Agora aqui em 2018, março, olha o gap de baixa. Quem estava comprado, né? O papel estava praticamente estável, tá vendo? 2 meses andando de lado, MM200. Ele já abre aqui, ó, 12% abaixo, tá? Então quem estava aí no swing ou no position dançou, né? Comprado nesse papel, que olha só a queda, né? O papel que estava valendo mais ou menos R$30, já abriu na casa dos 26. E agora, né, até maio mais ou menos, está 16,20. Tá? E aqui é o NIP. A NIP já é o contrário, né? O camarada que estava vendido, de repente teve um gap de alta de 12% aqui, né? E aqui também é a mesma coisa, um gap de 5%. E subiu, né? O papel de 6 foi para 11 aproximadamente, tá? Então o cara que faz day trade está livre desse risco, ok? Outro aqui agora, eu tô fazendo o curso, né? Tô gravando o curso agora dia 26, né? De maio de 2018. E olha o que houve com Petrobras, pessoal. Petrobras, né? Tava numa bonita tendência de alta. Aqui, tá vendo, ó? Uma tendência de alta desde meados de 2017, ó. Esse aqui é o gráfico diário. Aí veio numa correção, tava em cima da 21, tinha perdido e entrou. Olha só o que ela abriu já aqui na quinta-feira, né? Dia 24/5 de 2018. Olha o gap, pessoal, 14% de gap de baixa, né? Então imagina o pessoal que está comprado aqui e ela abre justamente em cima de um suporte importantíssimo, que ela ficou, né, quase 2 meses testando aqui antes de ter esse rompimento aqui em cima, né? Então esse pessoal todo que está acima desse suporte teve que vender, né? Então até no dia deu uma segurada, mas na sexta-feira já, ó, e o volume é altíssimo, tá? Então se você opera o intraday, você está livre disso, né? Agora quem está comprado no papel agora tá ficando numa situação difícil, porque o que? O cara colocou o stop aqui, deixou o stop armado na corretora, o que acontece? Né, o papel estava aqui mais ou menos, 23 e 27 era mínimo. O cara colocou o stop nos 23 e 15. Pulou. Porque o papel já abre aqui, ó. Né, já abriu em 20,05. Então o stop não vai ser enviado. A menos que você faça o quê? Tu coloca o stop em 23, mas a ordem de envio tu pode colocar lá embaixo, nos 10. Pode, que aí a sua ordem vai ser a primeira a ser enviada. Aí você vai ser estopado, tá? Você pode fazer isso. Mas geralmente o pessoal coloca assim, stop 23 e 15, né? E a ordem de envio, né? A ordem de envio às vezes 23 e 15 e o stop 23. Aí vai ser enviada, quando bater 23 e 15, vai ser enviada a 23, ok? Aí já era, dançou, porque ele já abriu aqui, vai ser enviada a 23, né? Dançou, ó. Porque já abriu em 19, então não vai ser estopado, tá? Esse camarada não vai ser estopado. Só seria se ele colocasse o stop, por exemplo, o envio num valor inferior ao que ele abriu. Aí seria enviado, tá? Mas isso é muito difícil de acontecer. Você tem que saber o seguinte, pessoal. Você pode, por exemplo, um papel que está sendo negociado normalmente, por exemplo, a 23,88, a pé está sendo negociado nesse valor. Se você quiser vender a R$1, você pode vender a R$1, porque qual é a regra? É a melhor oferta de compra com a melhor oferta de venda. Se você vender a R$1 e tiver uma oferta de compra a 23,87, na verdade você vai ser o quê? Você vai comprar
vai ser executada a 23,87, tá? É a primeira oferta de compra que tiver no book. Então não tenha medo de jogar lá embaixo. Se você quiser sair rápido de um trade, tu pode jogar tranquilo, o valor 0,01 centavo que você vai ser executado pela melhor oferta de compra. Tudo bem? Então na hora de tu montar a tua regrinha, o preço de envio pode ser lá embaixo, que não tem problema. Você vai ser executado sempre pela primeira oferta de compra, tá? É importante saber a regra da bolsa, tá? Então vamos lá. Outra vantagem, pode atingir a meta diária em período curto de tempo e parar de operar. Então no day trade você tem uma meta menor, claro, né? No swing tu vai ter uma meta, pô, como é um prazo de 15 dias a 6 meses, pode ter uma meta mensal de 15%, de 20%. Beleza. Já no swing tu vai ter uma meta de 6%. Já no day trade não, você tem que ter metas mais curtas. Eu quero ganhar por dia 1% do meu capital. Ou tu vai fazer uma meta financeira, eu quero ganhar R$ 500. Então você atinge a meta e para de operar. Dá para fazer isso no day trade tranquilamente, tá? Você atinge a meta num período curto de tempo e para de operar. É uma vantagem. No swing, no position, não. Você vai levar mais tempo, tá? Você vai ter que ter maior envolvimento com a operação. Outra vantagem, maior número de operações proporciona uma possibilidade de aumento do retorno financeiro. Foi o que eu falei, como tem maiores pernas de alta, maior perna de alta, maior setup, maior número de candles no intraday, você vai ter uma possibilidade, se for um cara muito bom no que faz, um aumento de retorno financeiro, tá? Utilização da conta margem da corretora sem o pagamento de juros, né? A corretora, se você tem lá algum ativo, alguma aplicação, ela geralmente te dá uma margem, né? Você pode usar esse dinheiro para fazer day trade. Por exemplo, se eu compro lá Petrobras, 100 mil de Petrobras, geralmente a corretora vai me dar 100 mil para eu utilizar. Se eu passar de um dia com esse dinheiro, eu vou pagar os juros. Mas se eu quiser usar só para day trade, eu posso usar, pegar os 100 mil, compro Petro, vendo Petro, ou vendo e que compro, entendeu? Não vai pagar juros se você usar para day trade, tá? Risco menor envolvido no trade. Geralmente as operações de day trade, o stop é menorzinho. Tu também entra com capital menor, né? Então você tem um risco menor envolvido. E você pode operar vendido sem ter que alugar o papel aqui. Você vende sem precisar alugar, mas você é obrigado a recomprar no final do dia para ser o day trade, tá? Aí tem que ver com a sua corretora. Tem corretora que exige a recompra até 16,5, outras exigem, não tem essa exigência. Tem corretora que você pode vender, operar vendido pelo home broker, pelo roteamento. Outros tem que ligar para a mesa de operações. Aí cada corretora vai ter seu critério, né? Aí você tem que se informar com o seu corretor se você pode fazer essa operação, tá? Desvantagens: nível de estresse muito alto. É necessário ao trader autocontrole emocional e disciplina, tá? Isso é muito difícil. Na minha opinião, a parte mais difícil é a parte psicológica, tá? O controle emocional do indivíduo, ok? Porque isso aí, muitas coisas afetam desde a infância, as suas crenças, problemas que todo mundo tiveram, né? Muita coisa é bem de bebê, de idade pequena que você nem lembra, nem sabe. Você já traz muita coisa. E esse domínio da parte psicológica é muito complicado, é muito difícil, né? Para operar você tem que ter sempre um método, né, eficiente, um controle de risco bem feito e um controle emocional também, tá? Disciplina. Isso é muito difícil de conseguir, tá? Não sou eu que estou falando, não. A maioria das pessoas, tá? Aqui é o grande problema. Que aprender setup você aprende. Aprender o manejo de risco você aprende. O problema é seguir. É você ter disciplina, ter controle sobre si mesmo, tá? Ter sangue frio, né? O day trade exige sangue frio, tá? Para operar. Então o nível de estresse é alto, tá? Tem hora que você está ganhando muito, tem hora que está perdendo muito. A volatilidade dos papéis também influencia bastante, tá? Você olhando aquilo ali, né?
Então, o importante é não ter apego, isso em qualquer operação, é não ter apego ao capital, né? Você tem que estar aqui procurando fazer a operação correta. Isso é que eu recomendo a todos, tá? Você não está na bolsa para... Teu objetivo maior não é ganhar dinheiro, é fazer o trade corretamente. Por quê? Se você ficar só ligado no valor do financeiro, isso vai te influenciar. Isso vai trazer, né, medo quando você estiver perdendo muito. Vai trazer euforia demasiada quando você estiver ganhando muito. Isso vai acabar te afetando, tá? Né? O trader com medo, ele vai ficar cada vez com mais medo de entrar nas operações. E o cara que está ganhando muito, às vezes vai ficar muito autoconfiante, vai arriscar mais, vai se achar às vezes muito superior, pode negligenciar o controle de risco. Tudo bem? A gente vai ver isso mais à frente, mas não é qualquer pessoa que tem condição de operar no intraday não, tá? Estratégias que funcionam perfeitamente em posit swing não se prestam para day trade muitas vezes, tá? O day trade tem setups próprios, a gente vai ver, ok? Tem setups próprios, mas você pode utilizar tranquilamente setups de posit e de swing. Não tem problema não. Agora, vai mudar o que? A estratégia aqui é como um todo, tá? É objetivos de alvo, de stop. Muitas vezes você vai ter que fazer alterações. Como o day trade exige rapidez, né? Um trade mais curto, claro que você não vai ficar esperando alvos grandes, né? Então você vai ter que geralmente mudar o método de condução do trade e o teu nível, claro, de rentabilidade, né? Que você está querendo, o alvo. Tudo bem? E tem que estar sempre de olho no horário do pregão, né? Tem horários bons para operar e tem horários ruins. Diferentemente das operações de posit de swing, que o horário não tem tanto a ver. Não tem grande influência, tá? Confiabilidade menor dos sinais gráficos em prazos menores. Isso aqui é importante, tá? Esses indicadores todos que a gente usa, médias, IFR, né? Histogramas, qualquer indicador técnico em prazos menores, a confiabilidade diminui, porque os sinais têm menos precisão, a volatilidade, né, maior acaba também trazendo mais stop, né, você é estopado mais vezes, tá? É difícil manter um gráfico estável no day trade, tá? Necessidade de acompanhamento integral do mercado, disponibilidade de tempo. Então, tempo é fundamental, como a gente falou, tá? O cara que opera day trade não é que ele vai operar o dia todo. Eu nem recomendo também, que você operar o dia todo cansa, né? Operar é muito desgastante, tá? É muito desgastante, ainda mais quem usa vários monitores, é bem desgastante. E atenção a vários papéis. Você tá sempre com a emoção à flor da pele aí, quem tá operando, quem ainda não tem um domínio, né, sobre si mesmo, tá? Então, tempo é importante. E não, tá? Tempo, foco, né? E tentar não se desviar, tá? Do que você estiver fazendo. Quer operar day trade? Tira um dia, 1 hora, 2 horas e fica só ali. Esquece qualquer outra coisa, tá? Em trabalho, não recomendo operar dentro, se está trabalhando numa empresa, em algum lugar, ficar dividindo a tela, não dá certo, tá? Não dá certo, desiste. Isso, se estiver ganhando é sorte, daqui a pouco você vai perder. Você vai acabar fazendo nenhum trabalho bem feito, tá? Nem operar, nem o que você foi contratado aí. Necessidade de capital adequado, né? Custos operacionais aumentam, já falei, né? Com aumento do número de operações. O day trade você vai operar mais, vai fazer uma compra, uma venda, às vezes em 1 minuto vai comprar, em 2 minutos vai vender, vai gastar corretagem, emolumentos, taxas. Então, se você fizer 5 operações num dia, tu vai gastar 5 vezes mais, né? Então tem que olhar isso também para ver se aquela rentabilidade daquele papel, né? Vai ter que ver a volatilidade do papel, se compensa você entrar nesse papel, se ele tem um alvo legal que vai compensar esses custos operacionais. Senão não adianta. Se você tiver pouco dinheiro, não compensa muito. Eu recomendo, eu acho interessante um capital de... Depende da época da bolsa. A bolsa final de 2000 e... Por exemplo, a bolsa em 2008
Início de 2008, né? Final de 2007, início de 2008, quando eu entrei na bolsa, raramente tu encontrava um papel abaixo de R$ 50, né? CSN, Gerdau era tudo 80, 90, Petro era 50, 60, Vale. Um outro papel, né, era mais barato, tá? Mas raramente tu encontrava papel abaixo de 50. Então naquela ocasião tu tinha que ter 50, 100 mil reais para entrar na bolsa, tá? Senão você não dava para operar direito. Final de 2016, com os papéis lá embaixo, perto a 4,50, pô, o cara com 10 mil, 15 mil, dava para operar tranquilamente. Você comprava 1.000 Petro, 2.000 Petro, 3.000 Petro. A maioria dos papéis lá embaixo, GBR, tudo. Agora, né, a fase que a gente está agora, eu acho que um capital interessante, 30, 40 mil é interessante. Capital pequeno, eu acho difícil. Por quê? Você vai correr por o índice futuro, né? Mercado alavancado, vai correr pro dólar, muito mais difícil que operação, tá? A volatilidade é bem maior, é um mercado que tem briga constante, né, entre comprados e vendidos. O ideal é você operar o quê? É tranquilidade, é troca de ação, não é aquela briga frenética que tem o mercado futuro, né? Então o pessoal vai procurar justamente, vai entrar já no day trade e vai procurar o mercado mais difícil, tudo bem? Então o capital que eu acho interessante é acima de 30 mil, atualmente dá para operar. O ideal mesmo é 50 para cima, né? Porque você sente, né? Se você entrar muito pequeno, você ganhando, por exemplo, 50 mil reais, tu ganha 1%, são uns 500 reais, pô. Então tu paga a corretagem, paga as taxas, sobra uns 450 para você, né? Dependendo da corretora, até mais. Então é mais, você vê o dinheiro. Agora se você entra com 10 mil, ganhar 1%, vai tirar o custo, né? Tu vai ficar com uns 70 aí, porra, aí tu começa a comparar. Pô, eu saio com minha namorada, vou ali, gasto 150 no final de semana, né? Final de semana não, num dia. Aí tu começa a comparar, porra, então você às vezes acaba não saindo do trade. Você não vai olhar o percentual que você está ganhando, tu vai pegar o resultado financeiro. Aí vai entrar o fator emocional. Então muitas vezes você era para sair no trade naquele valor, porque o resultado financeiro é bom, 1%, 2%, você vai achar aquele dinheiro pouco, porque você começa a comparar com outras coisas da tua vida. Entendeu? Então é importante. O capital pequeno é ruim, você não sente o percentual agindo, entendeu? Só com tempo. Você vai ter que deixar tempo para ele agir, né? Os juros compostos. Então, isso influencia bastante. O ideal é começar com capital bom. Se você tem um capital pequeno, a minha sugestão é começar para aprender primeiro, entendeu? Entrar em trades com stop mais curtinho, com a ideia de aprender, é um processo, tá? Depois, aí você tenta colocar mais capital, né? Porque começar capital pequeno e ver essas histórias que os caras conseguem milhões, isso, claro, vai ter um ou outro que vai conseguir, mas é muito raro, tá? Muito raro. Operar é difícil, pessoal. É difícil, tá? Não é fácil, não. Tirar dinheiro do mercado é muito difícil. Se fosse fácil, tava todo mundo aí feliz da vida, né? Não é o que está acontecendo, né? A pessoa física, ela não dura muito tempo na bolsa. No mercado de índices, dólar e índice é o tempo médio, né? Um amigo meu trabalha numa corretora aí famosa, ele fez um estudo desde 2007, ele falou para mim, fiquei abismado, cara. 2, 3 meses é o tempo de vida médio da pessoa física no mercado de futuros, tá? Ação não, ação já é mais. Mercado acionário de ações. Já o índice futuro eu fiquei abismado, eu pensei que fosse maior, né? Falou, quebram rapidinho, tá? Então, se prepara, cara. É um processo, tá? Mira aquilo, traça um caminho e não tenha pressa de chegar, tá? Eu tô há anos e anos aí na bolsa, tenho muito para aprender ainda, ok? É trabalhar, é analisar os papéis, gráfico após gráfico, é essa rotina de repetição é que vai fazer, de experiência também, de erros e acertos, que vai fazer você evoluir e você vai achar o teu setup, vai achar o teu sistema de condução ideal, o capital ideal para você operar. É muito complicado, cara. Operar por. Você acha também que ter muito capital é muito mais difícil entrar nos trades e sair dos trades também. Não vai achando que quem tem 1 milhão fica mais fácil. Não. Claro que percentualmente você vai ganhar mais, mas é muito mais difícil você entrar com 1 milhão e sair com 1 milhão, às vezes num day trade. Ok? Ou numa operação qualquer, né?
Então tudo, né, você vai ter uma fase que você vai ter que ver qual aquele valor financeiro que você consegue tirar dinheiro do mercado. Eu mesmo, teve uma fase aí que eu operava até 50 mil reais, se eu colocasse num trade eu ganhava, no day trade eu ganhava dinheiro. Quando eu pulei para 200, 300 mil, né, comecei a fazer trade de 200, 300 mil, isso me incomodou. Por quê? Porque eu estava operando com risco de 2%, eu perdia 6 mil. 6 mil para mim é dinheiro pra caramba. Porque a minha vida, na época, eu não gastava isso por mês, 6 mil. Né? Com pensão que eu pagava, com um montão de coisa, meus cartão de crédito, nada disso. Então, aquilo ali não entrava na minha cabeça, eu não me sentia preparado para perder 6 mil. Já com 50 mil, se eu perdesse 2%, para mim era tranquilo. Naquela época, entendeu? Então é assim. Então eu ganhava dinheiro. Quando eu aumentava meu capital, eu perdia. Eu não conseguia ter minha mesma rentabilidade, ou eu empatava. Minha eficiência caía muito. Então isso é importante. Você com o tempo, começa com pouco e vai aumentando. Você vai achar o teu nível, tá? Se você não está ganhando dinheiro com esse valor, você está operando, tenta diminuir. Porque você vai ganhar confiança. Confiança é importante, é fazer trades vitoriosos, não importa o valor. É a confiança que vai te levar a ir galgando os degraus, tá? Isso é muito importante, cara. Operar com capital grande não é fácil, não. Percentualmente você ganha mais, né? Claro, né? Eu faço um tradezinho às vezes de 1 minuto com 100 mil reais, ganho 1%, ganho R$ 1.000 na minha conta, ótimo. Mas não é fácil também. Você tem que achar um valor que você se sinta confortável, tá? E vai subindo aos poucos. Porque quem manda é o controle emocional, é disciplina. Tá? Essa parte psicológica é muito importante, ela tá toda hora ali te infernizando, tá? O pior inimigo é você mesmo, cara, é o seu emocional ali. Você tem que domar, tá? Seus instintos, tudo, tá? Porque isso afeta demais em todas as operações. Você começa a fazer comparações, né, com a sua vida, com tudo, e como te falei, você às vezes não estopa, você às vezes não sai do trade no valor que tinha que sair no alvo, porque, né, você tem suas crenças, tem seus padrões, e você acaba trazendo isso para a bolsa e acaba prejudicando, tá? O importante sempre é ter um método, ter regras bem definidas, tá? Ter disciplina, organização, controle, tá? Filosofia. Qual é a filosofia do day trade? É buscar pequenas variações de preço no curtíssimo prazo, tá? Aqueles swingzinhos menores, né? As perninhas menores, tá? E entrada e saída bem rápida das operações, tá? Mas pode ser, você pode comprar de manhã e vender no final do dia. Depende do movimentação do papel, depende da condução, né? Pode comprar de manhã, se der uma esticada rápida, esticou, afastou da média, você vende, porque dificilmente não vai retornar, né? Então tudo não tem uma receita de bolo, tá? O que eu vou explicar aqui, não existe receita de bolo. Cada situação, né, vai ter você vai ter que agir de uma maneira diferente. São inúmeras situações, né? Tá? Não existe receita de bolo na bolsa, em qualquer prazo para operar, é nada, tá? Vai depender muito de N fatores, inclusive os seus fatores, seu objetivo, o que você está fazendo no mercado, por que você está no mercado, qual é o teu objetivo. Muita gente nem sabe qual é o objetivo, né? Ok? Então isso você vai fazendo o seu plano de trade. No meu livro eu até comento, eu ensino a fazer o plano de trade. Você vai colocar lá os teus objetivos, o que você quer, como é que você vai atingir, os indicadores que você vai usar, os trade system para day trade, para swing, para position. É chato pra caramba, raras pessoas fazem isso, né? Mas é importante você saber o que fazer em cada situação de anormalidade, de gaps. Isso tudo vai estar escrito lá, vai ser um diário que você vai ter que seguir, né? Fica muito mais tranquilo você operar de forma objetiva, ok? Do que na subjetividade. Que a maioria opera o quê? Através de dica, do que o camarada lá falou lá na sala de bate-papo, ou saiu numa notícia, não sei o que, né? Você tem que ser... O meu papel sempre foi ensinar a pescar, não é trazer o peixe pronto pro camarada, tá? Você tem que aprender, né? Você tem que se tornar livre das outras pessoas, saber selecionar teus papéis, entrar, abrir o programa
e saber enxergar aquilo ali e parar de ficar seguindo os outros só. Você quer seguir porque você gosta do camarada? Beleza, mas você tem que saber se virar sozinho, tá? No começo, claro, você tem que aprender com os outros, mas depois não pode ficar a vida toda dependente de sala, de outros fulanos, né? Se o camarada que tu gosta morre, acontece alguma coisa, para de ensinar. E aí? Você tem que aprender a se virar sozinho, saber, né? Pra você crescer, senão você nunca vai crescer. Você só se desenvolve a sua visão gráfica, você analisando, cara. O treino é a melhor coisa. Eu sempre falo do cara que faz a embaixadinha, né? Tu acha que ele começa fazendo 1000? Não, ele começa com 10, depois vai pro 15, cada semana ele vai aumentando um pouco. Depois fica automático. O dirigir não é automático, né? Você não pensa na marcha que vai passar, pesar, pedal, acelerador, freio, tudo tu faz de forma automática. E analisar o gráfico, se você estiver analisando 50 papéis por dia, durante 3 meses, 6 meses, um ano, você vai ver daqui a pouco como é que você vai estar automático, vai começar a enxergar padrões. Então é isso, é o trabalho, é trabalhar duro, tá? Se quiser se dar bem, né? Seja em que prazo você for operar, tá? Ativos, tem que ter liquidez alta, volume financeiro, volume de negócio, para você poder sair e entrar, né, rápido, né? Day trade é o que? É rapidez, entrar e saída rápida exige liquidez alta, tá? E também os spreads baixos, o que é isso? É a ordem do book, né? Tu vai comprar uma a peta de centavo em centavo tem 10 mil, 20 mil, 30 mil ações sendo vendidas. Então é fácil tu sair com capital, até com 100, 200, 300, 1 milhão tu vende perto rapidinho, 1 segundo. Já numa Gafisa tu não vende, nem 10 mil, entendeu? Por quê? Às vezes pula, tem uma diferença de centavos de uma ordem para outra. Então tudo isso você tem que analisar antes de fazer o day trade, para você poder comprar, ter ações para você poder comprar num valor, o ideal é aquele valor mesmo que ativa o trade, e para sair também, né? Não adianta comprar um papel que você não tenha ordem anterior para vender depois para alguém, entendeu? Esteja 10 centavos abaixo, 15, tem papel que é assim, né? A Magazine Luiza mesmo, ela corre rápido, entendeu? Ela tem um volume financeiro bom, mas a liquidez do book dela é pequena, né? Se você vacilar na Magazine Luiza, você está perdendo R$1 às vezes em 10, 20 segundos é o que cai. Certos papéis, VVAR11 também, Fibre 3 também, entendeu? Então tudo isso você vai aprender com o tempo, você observando cada papel, operando. Agora tem que observar aí, já Petro, Vale não, você entra YouTube, você sai e entra a hora que quer. Tá? Isso é muito importante, isso aí é o estudo que o trader vai ter que fazer, né? O trader, ele não fica só operando. Aliás, operar é muito fácil, é você comprou a ação, em 10 segundos você fez isso, colocou a ordem lá, pum, enviou, comprou. O teu trabalho depois, né, claro, administrar o trade, né, você está fazendo day trade. Agora, se for swing, vai estudar, vai trabalhar outras coisas, aprender, entendeu? Fazer teu controle financeiro, estudar alguns indicadores. O nosso trabalho é esse, é testar, setup. Porque operar é muito rápido, né? Fazer a compra e a venda do papel, tá? A parte operacional. Então a gente tem que ter isso, tá? Liquidez, tem que observar isso, né? O book do papel, o livro de ofertas e a volatilidade alta. Movimentos mais amplos, são papéis que variam de preço bastante, tá? Durante o intraday, o dia. Cada papel tem papéis de baixa volatilidade e papéis de alta volatilidade. Isso aí você vai ter que observar com o movimento certos indicadores de volatilidade. E na B3 parece que tem lá uma página no site da BMF que tem a volatilidade dos papéis, tá? Volatilidade média. Mas é bom olhar pelo gráfico, você já percebe quais são os papéis bons que tem movimentação ou não. Então, pessoal, o Brasil, nosso mercado, a liquidez é baixa. Poucos papéis para operar, tá? Assim, operar legal, né? Eu mesmo fazendo esse curso aqui para vocês, teve setups dificílimos de eu achar. Ficar 1 hora procurando exemplo e não achava, cara, né? Ainda mais esse ano, por exemplo, de 2018, eu perdi a minha base em alguns papéis de 2017, do intraday, então
Certos setups que exigem uma estabilidade, tipo o setup da ilha, que exige candle lado a lado nos 15 primeiros, os 4 primeiros candles do dia na primeira hora, foi raríssimo encontrar algum exemplo. Porque a volatilidade esse ano está muito alta, um sobe e desce doido na maioria dos papéis. E dificilmente você vai encontrar candle lado a lado, né? Agora tem época da bolsa que já a volatilidade diminui, tá? Tudo são ciclos aí, épocas, depende muito também de fatores externos, fatores internos, de política, de ambiente econômico, né? Ok? Então, o nosso país, a liquidez é baixa, tem que selecionar bem os papéis, não é qualquer papel que você pode entrar com qualquer estratégia. Nos Estados Unidos não, dá para operar fácil, lá o mercado a liquidez é absurda, tá? Dá para operar qualquer tempo gráfico que eu for ensinar aqui. Então vamos ver aqui. Exemplo de day trade num ativo hipotético. Tá? O que é day trade? Eu tirei isso do meu livro, tá? Esse texto, esse aqui não, o texto. O que é operação de compra e venda de uma mesma quantidade de ativos, tá? Realizada no mesmo dia, pela mesma sociedade corretora, por conta e ordem do mesmo comitente no mercado à vista, tá? O CPF, né? Futuro de ações e opções, e liquidadas através do mesmo agente de compensação, tá? Então, a liquidação dessas operações se dá se é por compensação financeira. Foi o que eu falei, não vai haver troca de ação. Não vai entrar ação na tua conta nem sair. Por quê? Vai entrar o quê? Se tu teve lucro, entra dinheiro na tua conta. Se você teve prejuízo, vai sair dinheiro da tua conta, tá? Na nota de corretagem vem lá. Então, eventuais excedentes, quer pela compra, quer pela venda, implicarão na liquidação do saldo apurado. A bolsa poderá restringir ou suspender as operações de day trade. O day trade não se inicia necessariamente com a compra, pois o importante é o zeramento da ponta inversa no mesmo dia. Exemplo, comprei 100 e vendi 100. Ou vendi 100 e comprei. Tá? Você pode vender sem ter. Agora, via com a tua corretora. Tá? Na XP, na Clear, Valpires. Já na Ágora não, tem que ligar para a mesa. Né? Pelo menos eu tenho conta na Ágora, não opero lá há muito tempo assim. Opero raramente, né? Mas lá era tudo pela mesa, se você quiser operar day trade na venda, tá? Eu nem sei se também se pode, hein? O day trade pode ser parcial. Exemplo, tá? Se você compra 300 ações e vende 100. Portanto, day trade se refere à quantidade de 100 ações apenas, tá? Você receberá ou pagará a diferença financeira das duas operações e receberá a custódia das 200. Então você comprou 300 ações de manhã. Até o final do dia você só vendeu 100. Então as primeiras 100 com essas 100 finais vai ser o day trade. As 200 seguintes, os últimos que você comprou, né? Mesmo que a compra seja só uma compra única de 300. Você foi e comprou 300, tá? Mas sempre tem as primeiras, né? Por exemplo, você comprou 100 da Clear e 100 da XP e 100 da Valpire. Então as 100 da Clear com as 100 que você vendeu, você vai vender primeiro com as 100 da Clear. Então, bateu os 100. As 200 que sobrou, aí sim vai ser a que vai entrar na tua conta, tá? Aí tu vai carregar para swing, ok? Vai carregar para swing. Então, aqui é isso, ó. Vamos ver esse exemplinho aqui, ó. Operação 1. São as 8 operações que você fez no dia, tá? Você comprou 100 ações a R$10. Beleza. A operação 2, você comprou 200 ações a R$10,10. E depois a operação 3, você comprou 100 ações a R$10,20. Então, por enquanto, não tem day trade nenhum, você só comprou. Tá? Tu tá com 400 ações, aí tu acha o preço médio aqui, ok? Tu comprou a preços diferentes. A operação 4, o que você fez? Você vendeu 100 ações a R$10,30. Isso agora é importante, olha a setinha que eu fiz. Essas vendas de 100 é o primeiro... O que é o day trade? É o primeiro negócio do dia de compra com o primeiro negócio do dia com a venda. Então essas 100 ações que você vendeu aqui na operação 4, o day trade é com a operação 1, que você comprou 100. Então você liquidou primeiro aqui, ó. Você liquidou 100 a 10 com 100 a R$10,30. Teve um lucro de 30 centavos, que tu vendeu a R$10,30, tá? Então morreu, tu fica com 300 ações.
Sempre tem que guardar a ordem, muita gente não sabe isso, tá? Operação 5, você vendeu umas 100 ações. Vai sair da onde essas 100? A 10,40. Vai sair dessas 200. Então tu vai dividir isso aqui em duas de 100, a 10,10. Tu teve lucro também, né? 40 menos 10, 30 centavos. Tudo bem? Então vai sobrar as 100 daqui, mas 100 tu tá com 200 ações ainda. Aí o que tu fez? Tu comprou mais 200. Então já é a sexta operação, tá? Tu tá com 400, só que tu tem 100, 100 e 200. Ok? Aí na operação 7 você vendeu 200. Essas 200 vai sair da onde? Esses 10,45. Não é desses aqui não. Vai sair das 100 daqui, né? Que ficaram 100, né? Porque 100 primeiro foi aqui. Aí essa 100 com essa 100 sobrou 100 daqui com 100 daqui. Aí tu vai ter que achar o PM daqui. 100 com 100, 10 e 10, 10 e 20, 10 e 15 que ficou, tá? Então as 200 a 10 e 15 com 200 a 10 e 35. Tu teve 20 centavos de lucro. Aqui, aliás, 45, tá? Que foi a venda. 10 e 15, então tu teve 30 centavos de lucro, tá? E essas 300, né? Vai ficar como? Tu só tem 200 agora, que aqui já acabou, né? Já saiu tudo. Você vendeu 300. O que vai acontecer? Você só tem 200. Você vai ficar vendido em 100 ações, ficam para swing, tá? Vai sair 200 com 200, é o day trade. E 100 ações você ficou vendido para swing. Entendeu? É isso que é interessante, tá? Se você tivesse, por exemplo, aqui 400 e vendeu 300, os 300 com 300 foi o day trade e 100 ações que sobraram fica para swing comprado. Nesse caso você ficou vendido, tá? 100 ações ficaram para swing trade vendido. Aí você vai ter que alugar, ok? Vai ter que alugar e vender essas ações. Alugar não, vai ter que alugar e deixar, ligar para o teu corretor lá, para o teu assessor e mandar ele alugar, né? Tem corretora que faz isso automaticamente, né? Em alguns papéis, tá? Dependendo do papel. Então esse quadrinho é para isso, pessoal. É para você, quem faz o cálculo, né, em planilha, não pode misturar, achar o preço médio de tudo não e depois, tá? Tem a ordem certa, ok? A primeira operação do dia de compra tem que ser executada como primeiro negócio de venda, sempre assim, tá? Vamos lá, pessoal, dar continuidade aqui. Eu vou tirar minha imagem para não atrapalhar, né? Daqui para frente os slides vão ser grandes. Vai ficar, a minha imagem da câmera vai ficar atrapalhando, tá? Qualquer hora que precisar eu coloco. Ambiente operacional. Então, vamos ver aí. Lugar tem que ser silencioso, né? É fundamental para mantermos total atenção no trade, tá? Ideal que você tenha uma mesa de operações ou o seu quarto, um lugar que você feche lá, entendeu? Sem pessoas e animais, né? Que você tenha total atenção no que você está fazendo. Operar day trade, tá? Agora é só day trade. Então tem que ser um lugar silencioso, tá? Evite, né, ter tarefas. Você tem tarefa com filho, com esposa. Evitar usar celular, atender telefone nesse horário, tá? Ou qualquer coisa que desvie tua atenção do trade. O foco é o trade, tá? Você tem que ter total atenção. Day trade é isso, tá? O foco principal é o gráfico, tá? Gráfico é que manda no day trade. Tudo bem? Então, programa gráfico com dados confiáveis e sem delay nas cotações. Isso também é importante. Tem programas bons e tem programas ruins aqui no Brasil, tá? Tem programa que tem base de dados que não é confiável, aparece sombra aqui no lugar que não tem que aparecer. Tem programa que não tem como ajustar gráfico, tem programa que tem atraso. Eu não vou citar nomes, tá? Mas isso aí cada um depois pesquisa. Isso é muito importante porque day trade tem que ser, né? É instantâneo, cara. Tem que ser, tempo é dinheiro, né? Milissegundos, você tem que enviar a ordem, tem que chegar. O tempo é fundamental nessa atividade, né? Para entrar e para sair das operações, tá?
Internet de alta velocidade estável. Isso também é importante. Não adianta ser alta velocidade e não ter estabilidade, porque isso aí vai influenciar no envio das ordens e para você analisar os gráficos também, tá? Como é que está o desenrolar do papel. Se tiver atraso, você vai enviar a ordem e já passou aquela situação, tá? Fora o delay que já existe normalmente, né? Quando você envia, já existe um tempo, né? Até chegar lá e executar. Às vezes até demora um pouquinho, tá? Quantidade adequada de monitores para acompanhamento de diversos ativos e índices do mercado. Evita a perda de tempo, e tempo é fundamental. Então, cara, operar só com Note, só se você estiver acompanhando um único papel. Só que para operar no day trade, pelo menos eu gosto de olhar o índice futuro, o dólar, os índices lá fora, o Dow Jones, o S&P 500 ou o Dow Jones, você escolhe, o dólar índice lá fora é importante, olhar o petróleo, a gente vai ver mais para frente isso, tá? Mas eu já vou falando, então é necessário monitores que estejam você enxergando bem o gráfico, né? Tá? No prazo pequeno, que tem muitos candles, né? Você colocando intra 5, intra 15, você precisa ter uma disposição gráfica que dê para enxergar direitinho, tá? Essa aqui é a minha estação de trabalho atual, né? Eu tenho esses 5, depois eu vou falar mais à frente, 5 monitores. Esse aqui é o central que eu opero, esse aqui são dos índices e os ativos de maior peso no Ibovespa, o papel que eu gosto de acompanhar. E aqui em cima eu coloco uma televisão monitor que eu gosto de olhar o mercado norte-americano, petróleo, fica aqui nessa, tá? E aqui é onde eu opero com os livros de oferta, né? Times e Trades, né? Então é importante, tá? Porque você exige rapidez, o day trade que eu fazer várias operações durante o dia, você tem que estar de olho em vários papéis que estejam armando alguns setups que você estudou. Agora, dá para operar um papel só? Dois dá, entendeu? Tem gente que só opera um papel a vida toda, fica só na CSN, só na Petrobras, só na Vale. Aí você não precisa de tudo isso, e começa sempre com pouco. Eu comecei com um monitor, depois tive um outro, aí depois de 5 anos fui para 3, e assim, cara, ultimamente, com o dinheiro que eu vou ganhando, claro, né, é que eu vou aumentando a minha estação, e para mim já tá bastante. Eu só tenho essa estação porque eu também fico mostrando papéis para as pessoas, né, no Facebook. Então eu preciso estar de olho para poder alertar os papéis que estão dando trade, tá? Mas dá para operar tranquilamente com 2 monitores apenas, dá para fazer teu trabalho tranquilo, tá? Não precisa de muito não. E um computador bom também, né? Um computador rápido. Isso é importante. Se o computador tiver ruim, vai trazer lerdeza em tudo, né? Então isso é importante. Ter memória, ter processamento rápido, tá? Mas não precisa ser nada demais também, ok? O day trade tem que mirar e ser certeiro, ok? Tem que guardar isso aqui. Então, como eu disse anteriormente, cara, para ser day trade, né? As pessoas acham que day trade é o sujeito que opera freneticamente, opera o dia inteiro, tá fazendo operações, né? Não, cara, você pode escolher um horário, geralmente a parte da manhã é melhor, operar 2 horas por dia e beleza, fez tua meta, sai fora, ou não fez também, sai. Se o mercado estiver ruim, mercado lateral às vezes, né? A gente chama de dia Search and Destroy, é aquele dia que o papel fica andando de lado, então não compensa operar, o volume tá ruim, ok? Tem cara que não, que pô, opera vários papéis durante o dia e é o estilo dele. Você vai ter que encontrar o teu estilo, mas não quer dizer que o day trader vai ficar operando o dia inteiro. Ele pode encontrar um horário legal para ele e operar naquele horário, tá? Agora é importante que tenha essas características. E tem dias que também não tem condição de operar não, né? Tá? Não compensa. Tem que saber ficar quieto, parado também, tá? Então, CD trade, pessoal, não está ao alcance da maioria das pessoas, ok? É uma tarefa bem difícil. Muita gente já cai logo em cima do day trade aí, porque tem muita propaganda, tem aquela ilusão do lucro rápido, né? Mas isso
não está ao alcance da grande maioria, tá? É bem complicado. Já vou logo falando aí, porque poucos conseguem realmente operar com eficiência, tá? Sem fazer mal à saúde, né? Sem ter um nível de estresse elevado, tá? Porque a gente tem que operar para se sentir bem, né? Não para ficar passando mal e perder a noite de sono e tudo. Então aqui, ó, periodicidade gráfica. Então a gente vai olhar o que agora? Os gráficos, tá? Periodicidade, 1 minuto, 2 minutos, 5, 15 e 60. E o número de candles que tem em cada um, tá? Então um pregão normal são o quê? 7 horas ações, tá? De ação. De índice é mais 1h, 8, né? 8, 9, porque tem o after das ações, é 1 hora a mais de índice. Mas o volume cai mais. Então o índice são 9 horas e as ações são 7 horas, geralmente 10 às 17, tá? O horário, sem contar o horário de verão, 10 às 17 é o horário de ações. Eu vou falar mais basicamente os horários em relação às ações, tá? Então, de 10 às 17, cada hora vão ter o que no gráfico de intra 60, que é 1 hora? 7 candles. Com 7 candles, que é esse aqui, dá para fazer alguma coisa? Não dá para operar. Você não tem gráfico, não tem como traçar LTA, LTB, uma média aqui não vai aparecer legal, tá? Então não tem como você definir setup, nada. Olhando só isso aqui, tá? Beleza? Só o dia, tá vendo? De hoje, ó, que eu coloquei aqui. Todos estão no mesmo dia, tudo bem? 4 de maio. Então esse aqui é o gráfico de 60, esse é o de 15, esse é o de 5 e esse é o de 2. Ok? Então conforme observamos na tabela esquerda, né? Quanto maior a periodicidade, menor o número de candles. Então 60 minutos tem 7 candles o gráfico, não dá para fazer nada. Com 15 minutos já tem 28, é esse aqui, já aumenta, tá vendo? Ó, quantidade de candles no dia, tá pessoal? São 28 candles. Com 5 já vai ter 84. Aqui tu já vê, ó, topos e fundos, né? Já dá para traçar uma LTA, LTB, marcar níveis de suporte, resistência. Com 2 minutos, que é esse aqui, aí tu tem 210 candles. Então aqui a quantidade de operações que você quiser fazer, porra, é bem maior que aqui, que aqui, que aqui, tá? Tu vê várias movimentações, tá vendo? Zigue-zagues, pernas para cima, para baixo. E o de 1 minuto, 420, eu não coloquei aqui que não ia aparecer, tá? O de 2 já representa bem. Então, quanto maior a periodicidade, menor o número de candles. E isso acaba afetando o número de sinais gráficos e espaço de manobra dentro do pregão. Ok? Observe na figura direita que o gráfico de 2 minutos é repleto de informações. Esse aqui, ó. Nele podemos traçar linha de tendência, suporte, resistência, visando pontos de entrada e saída de operações com maior facilidade. Conforme vão aumentando a periodicidade, né, menos informação é passada ao trader e necessitamos de uma tomada de decisão mais rápida. Porém, essa maior quantidade de informação passada não é sinônimo de confiabilidade. Pelo contrário, quanto menor o tempo gráfico, menos confiável é a mensagem que ele nos passa em relação ao tempo gráfico de maior período. Tudo bem? Então, os gráficos 2, 5... né? Tu vê que, pô, não tem... Colocar stop aqui é complicado, né? Olha a volatilidade. Toda hora vem, volta, sobe, desce, pega, entendeu? Tu vai ter que ter... se você for operar esses prazos menores, tu vai ter que ter um alvo diferente, um sistema de condução diferente. Tudo a agilidade vai ter que ser muito maior. Não pode se demorar no trade, que é normal subir e descer, né? As correções não são respeitadas. Aí ocorrem os stops. Já no gráfico de 15 e de 60... a condução um pouco melhor facilitada, tá? Então, claro que você não vai operar um dia, vai colocar os 60 e vai operar só essa janela. Vai pegar os 60 dos dias anteriores, os 15 do dia anterior, para poder formar justamente, tirar essa deficiência, né? Já o gráfico de 2, você não precisa de dia anterior. Aqui tu já dá para operar só no dia. O gráfico de 5 também dá para operar só no dia. Você não precisa do dia anterior. Se puder colocar, claro, 2 dias, 3, ótimo. Mas aqui não, no de 15, no de 60 você vai precisar de
dias anteriores para compor o gráfico melhor, traçar a linha de tendência, linha de resistência, linha de suporte, as médias e tudo, tá? Então isso aqui é mais para demonstrar que nem sempre também uma maior quantidade de candles vai ser sinônimo de confiabilidade, tá? Agora, igual a gente mostrou no semanal, no swing, no day trade, aqui você vai poder efetuar muito mais operações que aqui, né? Porque a quantidade de informação, de pernas, de cruzamentos, de média e tudo vai ser muito maior, né? A quantidade de setups que vão aparecer, de oportunidades para aquele cara que é rápido, vai ser bem maior. Então, ele tem condições de operar muito mais os prazos menores, tá? Vamos lá. Horário de negociação. A bolsa abre 10 para ações e fecha 17, tá? Então, de 10 às 12h30 é um horário muito bom para day trade. Ok? O pessoal tá chegando na bolsa, abriu, o volume, né? Começa a abrir, já abre o mercado norte-americano, a Europa já vem aberta, né? Então, um horário bom, o pessoal tá chegando, começo do dia, todo mundo descansado. De 12h30 às 14h45 é horário ruim, é horário do almoço, o pessoal começa a sair para almoçar, né? O volume cai bastante, reduz drasticamente. E depois das 14h45, 15h17 é o horário que falta ser bom, tá? Bom, muito bom, depende do setup. O horário melhor é esse, tá? De 10 às 12h30. Esse é o filé. Tem gente que só opera aqui, tá? Nesse horário e ganha dinheiro. Muita gente que ganha dinheiro em cima devolve à tarde. E o almoço é horário ruim. Quem quiser operar no almoço, talvez prazos bem menores, né? Entrar dois sejam mais interessantes, operações mais rápidas, fazer scalper nesses horários, tá? Porque geralmente ocorrem as correções, principalmente naqueles papéis que deram aquela esticada boa no horário da manhã. No horário do almoço vai ser a correção para média, geralmente média de 21, entendeu? O volume reduz bastante. Operar day trade tem que ter volume, né? Tem que ter liquidez. E no horário de almoço a liquidez diminui bastante. Tá vendo o horário? A curva do volume aqui é cada dia, cada tracinho desse aqui é um dia, tá? Gráfico de 15, né? E aqui eu mostro a curva característica do U, né? Do volume, tá vendo? Por quê? É o horário do almoço, ó. O volume cai, tá vendo, ó? Ele dá uma quebrada. Esse aqui é um índice futuro, tá? É um índice futuro cheio. Ele dá uma quebrada, né, no horário do almoço. Não é muito interessante operar nesse horário não, tá? E aqui é uma tabelinha que eu fiz há muitos anos atrás, até eu tenho no meu livro e eu distribuí. Horário de funcionamento no mercado norte-americano de renda variável lá nos Estados Unidos, tá? Lá abre, o horário deles lá, 9h30 e 9h50 é o horário da abertura, é maior volatilidade, volume bem alto, né? O que eu uso? Essa tabela eu uso para me guiar aqui nos meus day trades aqui no Brasil, tá? Porque a nossa bolsa ela segue muito a bolsa dos Estados Unidos, a correlação, né? Já foi maior, né? Mas ainda tá? Depois da crise de 2008 perdeu bastante, porque o mercado norte-americano ele subiu, né? De 2009 até 2017, 2016, né? 2017, e o nosso não, o nosso veio de lado de 2010 até, subiu 2009 depois da crise, não é 2010 até início de 2016 ele caiu, ele veio num canal de baixa grande, né? Então essa correlação diminuiu bastante, tá? O mercado norte-americano, antigamente não, até 2008 era batata, né? As bolsas mundiais, né, que foi um grande ciclo aí de alta das bolsas no mundo inteiro, então a correlação era bem alta, tá? Então era bom que quando você percebesse o volume entrando no mercado norte-americano, você, né, que lá tem as ADRs, né, são as ações, os recibos de ações brasileiras que são negociados lá e que eles têm correlação positiva com as ações aqui, né? Claro, óbvio. Então você tem que estar de olho nisso. Quando entra o volume lá, é que fica bom para a gente operar aqui também, tá? Então quando abre a bolsa dos Estados Unidos, aqui aumenta o volume, pô, absurdamente na bolsa brasileira. Então tem que estar sempre de olho nisso, tá? Atualmente a bolsa aqui do Brasil abre 10 horas, como a gente está sem horário de verão, a bolsa dos Estados Unidos também abre 10h30. Mas varia.
Aí depois vai abrir, acho que 11 horas, 11h30 e depois meio-dia e meia, né? Quando tem horário de verão aqui no Brasil, fica 2 horas e meia de diferença. Então, você tem que estar sempre de olho ajustando essa tabela, tá? Então, abertura é uma maior volatilidade, de 9h50, né, a reversão da manhã que eles chamam lá, em forte tendência ela não ocorre. 10h10 a 10h25, baixo risco. Isso aqui é mais ou menos, tá? 10h25 a 10h30, tempo de decisão, momento de consolidação. 10h30 às 11h15 é o movimento final da manhã, tá? É antes do almoço, é uma proporção do horário do almoço. Agora, aqui começa a importante, ó, 11h15 às 14h15 é o almoço deles lá. Então, falsos rompimentos, lateralização, né? Risco recompensa elevado, tá? Cuidado, acumulação intraday. Tá acumulando no intraday, aquele setup que a gente vai ver power breakout, fica um candle ao lado do outro, a volatilidade diminui bastante, né? Para depois, quando voltar do almoço, seguir a tendência prévia ou reverter o movimento. De 14h15 às 15 é volta do almoço. Entrada de volume. A MC, a Bolsa de Chicago, de mercadorias e futuros, lá fecha. Então, esse pessoal que opera lá nos Estados Unidos na Bolsa de mercadorias e futuros corre para as ações. Então, a entrada de volume nas ações. Isso é importante, tá? Então, vai vir um movimento. Ou vai continuar o movimento prévio ou vai reverter. Às 15 e às 15h10, o que acontece? Fecha o mercado de bonds, também volume absurdo que entra no Dow, entendeu? Na bolsa. Esse pessoal do bonds e o pessoal da MC vão para o mercado de ações. Entrada de alto volume, movimento pode ser forte em qualquer direção, tá vendo? Ó? Então esses caras que vão definir como vai ser o final do dia. Porque é o volume que define, pessoal, tá? Aqui é volume absurdo, é igual quando a gente opera o dólar. No Brasil, você vê volume diário de 35, 40 bilhões. A nossa bolsa, porra, chega a 6, 7 é a média, né? Geralmente, entendeu? Isso quando tá bom, né? E quando tá ruim, mais ou menos é 5. O DI também costuma ser um volume bem alto, né? E aqui, então, 15h10 às 15h25 é a última hora, vai chegando. Cuidado, está chegando às 15h30, não se apegue às posições, velocidade de reversão. E a meia hora final, 30 minutos, rebalanceamento das carteiras pelos fundos, volatilidade e volume elevados, né? Começa os 30 minutos finais, começa novamente a entrar volume, tá? Então, tendo essa tabelinha, e quando a nossa bolsa, você perceber que a nossa bolsa está com a correlação positiva lá com os Estados Unidos, deles, é interessante você ficar de olho nesses horários, porque eu operava bastante quando essa correlação era alta, tá? E é incrível como entra volume mesmo e melhora a movimentação nesses horários. Vai ter que passar isso pro horário do Brasil, tá? Sempre de acordo com os horários de verão aqui e lá fora, tá? Também muda, por isso tem três horários diferentes ao longo do ano aí. Então, horários do pregão. Vamos lá. Como é que é? Então, aqui tem o gráfico de preços, essa linha azulzinha, né? De 10 às 17, mercado de ações, tá? Os dois gráficos são iguais. Então, na abertura, ou vai abrir mais ou menos estável, tá? 10, 10h30, esperando o mercado lá fora abrir às 10h30 e depois vai vir a movimentação para cima ou para baixo. Eu coloquei só o exemplo para cima, tá? Puxou para cima. Então essa é a parte inicial, de 10 a meio-dia e meia, tá vendo? Vem meio-dia e meia aqui. É a parte boa de operar. Pode ocorrer também de já abrir puxando para cima e depois dar uma lateralizada, tá? Mas geralmente abre assim e depois puxa. Ou abre e cai também, tá? É que eu tô dando exemplo só para cima. Aí o almoço é aquela curva em forma de U, né? Que a gente viu aqui, tá vendo, ó? O volume geralmente vai cair aqui também e vem a correção, tá? Vem a correção durante o horário de almoço. Então, muitas vezes, se você está num papel que afastou muito na banda de Bollinger, né? Tá fora da banda, deu aquela puxada forte, é interessante você finalizar o teu day trade, se você comprou aqui embaixo, você finaliza o day trade, passa o horário do almoço sem papel. Tranquilo, vai almoçar, na volta você pega de novo. O que acontece na volta, tá vendo? 14h30 em diante. Ou vai puxar para cima, vai
continuar o movimento prévio, tá? Ou ele vai reverter. Vai ter uma das situações, ele vai perder a 21 mais ou menos e vai reverter esse movimento, vai cair, tá? Ou vai ficar de lado também, né? Mas eu coloquei mais ou menos. E para baixo é a mesma coisa, só inverter o gráfico, tá? Então fica de olho que é muito importante isso, hein? Horário de almoço, cara, não opera, é bobagem, entendeu? É perda de tempo, vai tomar stop, vai tomar muito stop, tem muito rompimento falso. Né? O que manda é volume. O volume é o principal. E tem setups próprios que a gente vai ver, né? O Late Day Breakout, Power Breakout, os breakouts melhores final do dia, é bem interessante. E os setups com gap geralmente é abertura, né? Alguns rompimentos também na abertura são interessantes, tá? Vamos olhar aqui o gráfico, pessoal, do índice futuro, né? Mostrando justamente isso, ó. Aqui é o intra 15, o horário de almoço, abertura, o volume aumenta, né? Tá vendo? O volume aumenta, depois dá uma caída, espera o down abrir, né? Aqui mais ou menos, depois o volume dá uma aumentada, né? Quando dá um abre, né? 10h30. E aqui o horário de almoço, ó, dá uma caída, tá vendo? Todo dia o Uzinho aqui, ó. Claro, tem dia que não vai ter, que é exceção, né? Mas isso aqui é 95% das vezes vai dar a caidinha, a caída, tá? Ó. Tu vê que no horário do almoço ele faz uma queda, né? Aqui, ó. Ele abriu forte, foi lá em cima, né? Deixa eu colocar a banda aqui de bola, aqui, ó. Tá vendo? Aí puxa muito, você vê que afastou muito da média, depois vem um movimento de correção, tá? Tem dias excepcionais, tá? Aqui a Vale, ó, Vale no intra 15, ela deu uma puxada, tá vendo? Logo de manhã. Aí chegou aqui mais ou menos, ó, 12h30, ó, 12h30, 12 horas, ó. Corrigiu. Aí bateu na 21, tá? Olha como é igual. 21, mais ou menos aqui, ó, 14, aí depois começou o movimento de novo ascendente. Aqui nessa tabela, nesse gráfico, pessoal, a 21 tá passando mais ou menos por aqui, tá? Aí 21 vem mais ou menos por aqui assim, tá? Guiando os preços, a encosta nela e depois volta a subir. Então na abertura a gente tem muito setor de fechamento de gap, barra elefante, gift, rompimento de linha d'água, né? Ilhas, breakouts, tudo que a gente vai aprender, tá? E na fase final, né, a gente tem muito power breakout, setup de ponto contínuo também dá bastante. Tudo bem? Power Move, 9.2, 9.3. PC e setup de correção 9.2 dá em qualquer hora. Só evita o horário do almoço operar esse setup. O horário de almoço dá para operar em dias anormais, com volume alto. Aí tranquilo. Dá para operar sem problema, tá? Outra coisa importante, chegando na fase final, você já pode começar a olhar o diário. Se você está dentro do day trade, você pode começar a olhar o gráfico diário para ver se tem algum setup de swing também, entendeu? Ou você pode carregar esse teu day trade para um swing, ou você também pode antecipar uma entrada no intraday. Se você percebe o gráfico diário armando algum 9.3, 9.2, você pode tentar antecipar uma entrada de day trade, tá? Nesse horário final.